Olá pessoal, hoje nós estamos numa UBS, uma unidade de beneficiamento de sementes. Nós estamos aproveitando aqui o horário de almoço, porque isso aqui está em plena atividade. Essa unidade ela está desenhada para sementes de soja e de trigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que conformam esse conjunto de processamento, essa linha de beneficiamento. E depois que as sementes são colhidas lá no campo, elas são trazidas para cá, onde elas são recepcionadas em função de cada local de produção, né, de cada talhão ou de cada cooperador, em função da sua categoria, né, elas são recebidas, elas são pré-limpas, elas são secas e elas vão para um armazenamento de fluxo. Podem ser em big bags, podem ser em tubos, né? No caso dessa planta a gente tem tubos de madeira que a gente vai falar depois. Entre esse armazenamento de fluxo e o processamento, ela fica aguardando a sua vez, onde a gente tira algumas amostras e toma algumas decisões. Essas decisões são importantes para quê? Porque a partir desse momento que a semente passa por essa linha, é onde existe a formação dos lotes. É o batismo dos lotes de sementes, que tem toda uma rastreabilidade por trás dele. O que é um lote? Bom, é um agrupamento de um conjunto de sementes com características similares. Quanto mais similar for a característica daquele lote, das sementes daquele lote, né, que compõe aquele lote, melhor, menos variabilidade nas análises de qualidade, em função dessas características terem correlação com isso também. Bom, como que essa linha de beneficiamento, ela enxerga as sementes? Bom, nós precisamos de princípios de separação, porque é isso que nós vamos fazer. Nós vamos separar e vamos agrupar. Separar o que é ruim, perder a menor quantidade de sementes boas, né? Separar isso das sementes ruins. E também vamos agrupar depois. Mas a gente separa, depois a gente agrupa, né? Quanto mais agrupado for, melhor. Então, cada equipamento, ele enxerga a semente de uma determinada maneira. Quais são elas? Em função da sua forma. Nós temos sementes que são mais esféricas, de soja, né? Mais esféricas, e temos sementes também em função de algumas características do genótipo, do local de produção, da época, do ambiente, dessas interações, que a tornam muitas vezes um pouco menos esféricas e um pouco mais ovaladas, um pouco mais elípticas. A relação comprimento-largura, ela não é tão próxima de 1 quanto a mais esférica, né? Então essa é a forma da semente. Nós temos um equipamento chamado de espiral, que é esse conjunto que a gente tem aqui em cima. Logo abaixo dele, né, esse equipamento então ele enxerga a semente em função da sua forma. Logo abaixo dele, nesse fluxo aqui, os equipamentos podem, em função de diversas coisas que a gente pode discutir depois, eles podem ser alocados em diferentes maneiras no fluxo. Esse é um fluxo onde nós temos o espiral, ou seja, primeiro a gente separa a semente limpa, né, que já foi limpa lá atrás, limpa e seca, né, pela sua forma. Depois nós temos um padronizador, onde a gente vai então agrupar as sementes que têm forma parecida. Agora esse equipamento aqui vai agrupá-las em função do seu tamanho. E aqui nós temos uma quantidade de sementes que vinha chegando. Se eu tomar a decisão nesse equipamento de ter 3 tamanhos diferentes, então são 3 lotes diferentes. Então depois dessa etapa de separação por tamanho, nós temos a separação por peso específico, que é o último equipamento, que é chamado de mesa densimétrica. Então sementes que têm forma parecida, tamanho similar, agora são separados em função da sua densidade, em função da sua massa específica. Então esse equipamento é o último, que é feito com a mesa densimétrica, ou também chamada de mesa de gravidade.